Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aqui com o Esporte Total, falando muito sobre essa preparação para esse confronto de logo mais. A gente vai trazer também o Sport Center, primeiro falando como o John Arias deve jogar no Verdão e depois falando também do clássico. E fechando o vídeo, a gente vai trazer sim a escalação do Palmeiras para esse confronto de logo mais que vai ser guerra. Então tem muita coisa pra gente falar aqui do nosso Verdão. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras terá seus principais jogadores para enfrentar o Corinthians. E olha aí, Arias, novo reforço, chega na próxima semana. E o Palmeiras segue se preparando para o grande derby deste domingo, o primeiro derby do ano que vai acontecer na Arena do Corinthians em Itaquera. Verdão treinou e no sábado o último treinamento com a perspectiva de que o técnico Abel Ferreira repita pela primeira vez o mesmo time nesta temporada. No caso, o time que venceu Vitória por 5-1 no último meio de semana em Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que será o terceiro clássico do Palmeiras nesta temporada. Nos dois anteriores, vitórias sobre o São Paulo em Barueri e sobre o Santos também em Barueri. Neste momento, o Palmeiras está na segunda colocação do Campeonato Paulista com 12 pontos. São 4 vitórias e 2 derrotas. Quem falou às redes sociais do Palmeiras foi o Lucas Evangelista, o volante do Verdão, que realizou uma complicada cirurgia na coxa, ficou de fora de grande parte da última temporada, mas justamente contra o Vitória acabou retornando ao grupo de relacionados. Ficou no banco de reservas e fala sobre esse grande clássico contra o Corinthians. Cara, é muito bom ir para um derby assim com uma vitória, ainda mais da maneira que foi. A gente está até aumentando a nossa cobrança interna aqui para a gente encaixar o que o Abel está pedindo, que a comissão pede. A gente está tentando manter mais a bola nos nossos pés, ter o controle do jogo. A gente sempre fala isso, toca nessa tecla de que, independente se a gente joga em casa ou joga fora, a gente tem que ter o controle da partida. Claro que é impossível ter 100% disso, mas está sempre buscando isso. Então, a gente vai muito confiante para essa partida. A gente sabe que clássico se joga, se ganha, então a gente vai com uma confiança ainda maior. Com relação ao John Arias, ele deve se apresentar ao Verdão na próxima semana. Já realiza exames médicos na Inglaterra e não fará mais parte do grupo do Wolverhampton. No Wolves, ele jogou 26 partidas com 2 gols marcados e 1 assistência. Zupa, vou logo assim. Vá. Qual o mais impactante para o futebol brasileiro? Não, o mais impactante é o Paquetá, né? Não só pelos valores, mas pela realidade. né? Porque são muitas perguntas, né? E cada pergunta tem a sua casquinha de banana. Sim. Porque se a gente for perguntar o mais importante para cada time... Eu acho que dos 3, o Paquetá é o que menos vai impactar o time, por exemplo. Né? Acho que o Gerson no Cruzeiro transforma o Cruzeiro mais do que o Paquetá transforma o Flamengo. Sim. E acho que tem potencial para, né? O Gerson está começando ainda. E o Arias do Palmeiras tem potencial para impactar o time mais do que o Paquetá no Flamengo. Por um simples motivo, porque o Flamengo é melhor que os outros dois. Então acho que o Paquetá chega num time que já é excelente, né? A questão é, e o próprio Paquetá falou isso, o Paquetá precisava mais do Flamengo do que o contrário. O Palmeiras precisa de um cara como o Arias, o Cruzeiro precisava de um cara como o Gerson. Então acho que por causa do impacto nos times, eu acho que é Arias, Gerson, Paquetá. O tamanho da contratação, claro que é o Paquetá, porque o normal não é o Paquetá estar no futebol brasileiro. E ele está jogando no Flamengo. Vamos seguir o Sport Center, ainda falando do John Arias, porque muitas pessoas estão se perguntando, mas ele vai jogar aonde neste Palmeiras? O Abel Ferreira vai usar o John Arias em que local do campo? Bom, temos o Data ESPN para analisar a maneira como o John Arias joga. Salve, salve, amigos e amigas ligados no Sport Center. Quando o Data ESPN está aqui no estúdio, você sabe muito bem que tem análise, e a análise de hoje é desse cara aqui que está do meu lado, o John Arias, colombiano do Wolves, que está se transferindo para o Palmeiras nessa janela. E aí vamos destrinchar um pouquinho das versões que pode trazer para o Palmeiras e que jogou também tanto no Fluminense quanto no Wolves. A gente vai começar pela versão dele mais centralizada. A gente vê que foi assim que ele jogou principalmente no Wolves, mais no corredor central.
gente está vendo ele marcado aqui, esperando tanto para organizar, mas também para finalizar. A gente vê ele nessa região central, esperando mais o espaço aparecer para ele, como nesse caso, logo na marca do pênalti, para a bola chegar e ele poder finalizar. Aqui no caso não saiu o gol, mas é onde ele costumava mais atuar. Mas também uma versão como a gente viu, principalmente no Fluminense, que é onde ele explodiu para o futebol, no lado direito do campo. Então, no Wolves, ele também tinha essa capacidade de partir para cima do 1 contra 1 e de atacar as costas do lateral aqui, oposto, como a gente está vendo. Quando saía o cruzamento, quando não era ele que estava organizando as jogadas, ele recebia esse cruzamento para atacar as costas do lateral e poder chegar para finalizar. Mas não só de corredor central e direito se faz o John Arias, a gente vê ele no Fluminense ali guardando a amplitude, como a gente chama, no lado esquerdo do campo. Então ele pode jogar bastante nesse corredor, ainda mais com o Alan no Palmeiras jogando no corredor direito, o Arias pode sim fazer essa função no corredor oposto. Então a gente vê, ele tem essa capacidade de 1 contra 1, e aí aqui a gente vai ver o passe que a gente chama de rasgar a linha, né, de ir nessa janela entre lateral e zagueiro. Ele faz isso muito bem, e aí jogando no pé trocado, que ele pode cortar de fora para dentro, ele tem essa capacidade de rasgar o bloco defensivo e ocasionar uma chance para o Fluminense, no caso foi uma assistência. E aqui, principalmente no lado direito do campo, que é onde ele é potencializado, essa questão de partir para cima, do 1 contra 1. Então recebe a bola, já busca 1-2, a tabelinha que a gente chama, infiltra na defesa do adversário, cruza e aí sai mais uma chance criada para o Fluminense. Ele traz muito desse duelo 1 contra 1, dessa capacidade de ir e voltar, de tentar, mesmo que erre um drible um ou outro, ele consegue repetir esses esforços muito bem, e é por isso que ele foi para a Premier League, porque era um jogador muito intenso. E aí na bola parada também, seja em pênaltis, faltas diretas, mas também escanteio, aqui uma chance criada para o Wolves, ele cobrando escanteio e acaba saindo o gol do Wolves. Então a gente sabe que tem o Andréas Pereira no Palmeiras, que cobra muito bem esses escanteios, mas caso não tenha o Andréas, tem o John Arias, agora novo reforço do Palmeiras. É com vocês. Valeu, Caio. Obrigada, então, aí por todas as informações e análises. Zupa, olhando para o Arias, onde é que ele se encaixa no time do Abel? Brigando com o Alan e com o Maurício. Porque o Palmeiras joga com uma dupla de ataque, que é o Roque e o Flaco, que são muito bons e combinam muito bem. Por trás deles, 2 meias, né? Um meia mais pela direita, que é o Alan, o Veiga saiu. O Maurício, que é um meia mais pela esquerda, mas que vem muito para jogar por dentro, para liberar corredor para o Piquerez. E é em uma dessas duas vagas que o John Arias vai brigar. Pelo rendimento natural dos últimos meses do time do Palmeiras, onde o Alan é dos mais regulares, eu não imagino o Alan saindo, né? O lugar que o Arias mais gosta de jogar é onde joga o Alan. Pois é, e aí, dá para fazer essa troca entre o Alan e o Arias? Os dois já jogaram dos dois lados, né? Então dá pra ter. E o Arias é um cara de muita movimentação. O melhor Arias que a gente viu era um cara que no Fluminense se movimentava pelo campo o tempo inteiro. Então, assim, pelo rendimento médio dos jogadores, eu vejo o Maurício perdendo vaga. Para John Arias e Alan serem os 2 meias, Vitor Roque e Flaco Lopes serem os atacantes, Marlon Freitas e Andréas ou Evangelista, tá voltando de lesão e estava muito bem antes de se machucar, formar o ataque da equipe do Palmeiras. Jogador bastante caro, de 25 milhões de euros. A gente tem visto jogadores desse perfil em negociações com cifras muito elevadas chegando por razões muito simples. Existem os clubes que se cuidaram e se prepararam para gastar, como Palmeiras, como Flamengo. Existem os clubes que tiveram seu futebol comprado e os donos têm bala para gastar. O Botafogo, o Cruzeiro. E os outros foram turbinados pelos patrocínios das bets, pagando muito mais do que se pagava, os novos contratos de TV pagando mais do que se pagava. Então tem mais dinheiro circulando para todos os clubes do Brasil, até os maus administrados. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá força máxima para o clássico contra o Corinthians no final de semana. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, goleada por 5-1. Nenhum jogador suspenso ou machucado em relação ao último jogo. Segue de fora os 2 jogadores, o Paulinho, que se recupera de cirurgia, e também o Felipe Anderson, com dores no tornozelo. A expectativa para o retorno em campo do Lucas Evangelista. Ele já foi relacionado no último jogo, ficou no banco de reservas, não joga desde setembro do ano passado. Depois de 5 meses, pode reaparecer na equipe.
Palmeiras está bem colocado no Campeonato Paulista, mas chega pressionado por conta dos resultados no derby ano passado. Em 7 clássicos, apenas uma vitória do Palmeiras, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. A equipe alviverde foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival e também perdeu a decisão do Campeonato Paulista. Eu sei que é um jogo especial, todo jogo é importante para a gente, mas esse é especial para nós. Sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas a gente quer mudar isso esse ano. Enquanto o time se prepara para o derby, a diretoria finaliza a contratação de John Arias. O colombiano já assinou contrato com o Palmeiras, entre as duas equipes e o jogador, tudo combinado. Arias chega como a maior contratação da história do clube, ao lado de Vitor Roque. A expectativa é que ele seja apresentado oficialmente na próxima semana. Muito bem, já falamos muito de John Arias. Vamos falar agora do derby, Gustavo? Vamos sim. Então temos Claro que Corinthians e Palmeiras. No ano passado, quando eles se enfrentavam, falávamos, olha, principalmente no começo do ano, Palmeiras favorito, Palmeiras favorito. Olha o elenco do Palmeiras favorito. Acabou-se isso. Se tem um jogo que não dá pra gente apontar favorito, mesmo o Corinthians na situação que está e o Palmeiras com o elenco que tem, é o derby? Essa análise ela é momentânea, né? Por hora, o Palmeiras não é favorito para o derby e essa é uma novidade nessa relação de forças entre os rivais. Embora o Palmeiras quase sempre nos últimos anos, por motivos óbvios, tenha sido considerado o favorito, no histórico mais recente o Corinthians foi quem levou a melhor, né? Mas agora eu acho que a gente não pode falar o Palmeiras é favorito, porque não é. Porque não é. É, no mínimo, condição de igualdade ou o Corinthians chega melhor para esse derby, pelo momento que vive, pelo histórico recente, pelo que a gente já viu da postura dos jogadores do Corinthians nesse tipo de jogo, pelo fato de Dorival ter conseguido trabalhar o seu time ou manejar os minutos do seu time contra o Capivariano para focar no derby, enquanto o Abel tinha um jogo de campeonato brasileiro que o Palmeiras tinha que vencer e venceu maravilhosamente bem contra o Vitória agora para pensar. Então a gente vai chegar da maneira mais objetiva possível num clássico de igualdade, com o Corinthians sendo um time mais confiável por hora. Sim. O que pode colocar muito o Palmeiras no jogo é a raiva. Se o Palmeiras vai entrar mordido, sabe? Porque da maneira que foi a última temporada, o derby ficou entalado na garganta do Palmeiras. E a gente viu isso nas palavras do Abel em vários momentos ao longo do ano, né? Tanto é que nas 2 vezes da última temporada que o Corinthians ganhou do Palmeiras nas eliminatórias, na final do Paulista, nas oitavas da Copa do Brasil, foi depois destes 2 duelos que o Abel fez mudanças táticas. As 2 vezes que o Abel mudou taticamente o Palmeiras na última temporada, foi depois das 2 derrotas para o Corinthians, porque de fato foram derrotas que tiveram uma ressonância muito grande da torcida para dentro, né? Então acho que essa raiva do que ficou na última temporada pode fazer, quem sabe, o Palmeiras entrar em campo no domingo, como o Corinthians entrou em campo nos últimos derbys, né? Naquele sentido de a gente tem que superar desses caras, a gente tem que ganhar. Eu acho que por isso a gente vai ter um clássico, embora seja pelo Paulistão, com as 2 equipes muito encaminhadas para a classificação, mas eu acho que a gente vai ter um jogo muito pegado neste sentido. O Corinthians chega grandão e o Palmeiras chega entalado com muita qualidade técnica. O Corinthians é um time mais confiável e mais confiante também nesse momento? Hoje, assim, neste momento, para este tipo de jogo, sim, pelo histórico recente das equipes. E a gente sabe que quando o Corinthians tem as suas principais peças num jogo, para um jogo, análise de uma partida, o Corinthians pode ganhar de qualquer time do Brasil. Como ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Palmeiras, dos melhores times do Brasil. Então acho que para esse momento o Corinthians se mostra um time mais confiante, com certeza, e talvez mais confiável. Pelo menos ele inspira no seu torcedor, neste momento, mais confiança do que o Palmeiras inspira para o seu palmeirense querido. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão, falou muito sobre o Arias, como ele vai jogar, mas o foco hoje é o derby, rapaziada. Então a gente vem trazendo aqui a provável escalação. Gosto de falar, ressaltar provável escalação, porque trabalha com a verdade. A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. Então vai sair ali por volta de 7, 7h30, por ali vai sair a escalação oficial. E aí fica muito em cima do jogo para a gente fazer um vídeo aqui trazendo as informações para vocês. Então, aqui foi uma escalação feita pela Band, com os setoristas, né? Eles acreditam que o Palmeiras vai entrar
igual jogou contra o Vitória. Não só o pessoal da Band, setoristas do GE, todo mundo da mídia hoje acredita que o Abel vai repetir a formação que deu muito certo contra o Vitória. Óbvio que o Vitória é um time bem mais fraco, mas a escalação conversou bem, se deram muito certo ali dentro de campo, se encontraram muito bem, então o Abel deve repetir a escalação de quarta-feira. Para mim, sinceramente, eu mudaria o Kelvin. Ah, cara, o Kelvin, desde que ele veio, já foi falado e já sabiam que ele tinha limitações defensivas. Teoricamente ele chegou, não, o cara é muito bom pra frente, defensivo tem limitações que a gente vai trabalhar. A verdade é que ele é um cara bem meia boca pra frente, bem meia boca, poucos lances que ele consegue fazer diferença e defensivamente é muito fraco, muito fraco. Então assim, sinceramente, pra mim era melhor o Giai, porque a gente tem um meio de campo com muita qualidade ali no passe de bola. Só que tanto o Andréas quanto o Marlon não é aqueles caras de marcação. Todo mundo vai ajudar, sim. Agora, não tem aquele meio de campo cão de guarda, como é falado, né? Aquele 5, propriamente dito. Então, assim, como você tem mais qualidade no meio de campo, eu particularmente colocaria o Giai. Só que o Kelvin é um pedido do Abel e ele quer bancar o Kelvin de todo jeito. Só que, cara, já viu que o Kelvin tem qualidade técnica para ser do lado do Palmeiras, cara. Sinceramente. Então, assim, por essa questão defensiva, eu prefiro o Giai. Um dos dois são bons, mas o Giai é melhor do que o Kelvin defensivamente. E como do meio para frente está bem organizado, eu acho que dava para abrir mão desse lateral chegando na frente para ter o Giai, que de vez em quando até vai, mas não tem essa qualidade toda para jogar para frente, mas defensivamente é um bom jogador. Tanto que já atuou como terceiro zagueiro. Então, a base do time aqui, cara, Gomes, Murilo, Piquerez, Carlos Miguel, ali é garantido. O Murilo que vem dando umas escorregadas, mas contra o Vitória fez uma excelente partida. Vamos ver hoje contra o Corinthians, né? E o Carlos Miguel não pode ser bola rasteira, né? Esse que tá sendo o detalhe do Carlos Miguel. Então, assim, parece que tá ficando manjado, né? Cara, bola rasteira, o cara tem dificuldade, o cara é muito grande. Pernas grandes, né? Óbvio. E tá mostrando muita dificuldade em bolas rasteiras. Isso tem preocupado também muito a nossa torcida. Vê aí se os preparadores de goleiro vão conseguir sanar esse problema dele, porque ia tomar um gol e tava falando mal do Kelvin, né, cara? No último jogo salvou ali, né? Quase em cima da linha. Mais uma falha do Carlos Miguel. Enfim, eu acredito que o Querez tá voltando a jogar bem. Se Deus quiser, vai reencontrar o seu melhor futebol. Cara, o meio de campo, o Andrés com o Marlon ali é excelente demais, né? Até porque eles, como característica, são 2-8. Né? Então, assim, eles procuram. E eu vi uma análise tática desse jogo contra o Vitória. Fala muito sobre o Andréas está jogando propriamente como 8. Está se lançando mais à frente. E o Marlon fica. Só que, cara, é muito diferente você ter ali um característica 5, que é o cara mais de marcação, você ter um 8 jogando como 5. E o zagueiro procura o 5, que hoje é o Marlon. Tem muita qualidade. O Marlon procura o Andréas. E vai começando essa triangulação.
E aí procura o Alan, que vai girar às vezes e procurar o Maurício, volta. Então, assim, ficou um meio de campo muito bom. E pelo incrível que pareça, o Maurício vem melhorando o seu futebol. Para quem acompanha o canal, a gente ressalta, né, para quem não lembra, do ano passado. Começou muito bem a temporada, era o artilheiro do Palmeiras até se lesionar. Se eu não me engano, foi no ombro. E aí, quando voltou, não conseguiu voltar no ritmo, não conseguiu, cara, desenvolver o bom futebol. E, pelo menos, nesse início agora de novo de temporada, vem recuperando seu futebol. É um cara que tem muito potencial. A gente acredita ainda que o Maurício pode render. Pelo início agora da temporada, a gente acredita que ele pode render. E o Alan ali, cara, é diferenciado. Tem jeito. Até por isso que o Gustavo Zupac falou aí, quem que deve perder a vaga? Hoje é o Maurício. E até porque ele não é titular absoluto. Vem entrando ele, às vezes entra o Sousa. É um outro jogador que eu acho que com mais minutagem tem mais a apresentar. É um bom jogador. Eu não acho que é um bagre igual o Facundo. Para mim, o Facundo era um bagre. Agora, eu acho que o Sousa ainda pode apresentar. Tá se adequando ainda. Lembrando que o Sousa entrou e chegou na janela do meio do ano. E não teve tanta oportunidade. O Abel ficou com o Anderson ali. Podia já vender, né, cara? Fazer uma graninha aí. Mas hoje a gente deve entrar com o Maurício novamente. E o Sousa vai entrar quase que com certeza no segundo tempo. Nosso ataque não tem jeito, né, cara? Essa dupla deu muito certo, principalmente no início do segundo semestre. Final do ano não foi tudo, mas acho que também não é pela dupla, é pelo elenco, pelo time, desculpa, que não estava tão bem. A gente espera que eles hoje façam os gambás sofrer. Quer ver gol do Tigrinho, gol do Flaco Lopes, para acabar, começar esse 2026, os derbys bem. É isso que a gente quer. Tem que jogar sério, com raiva. Coisa que o Gustavo Zupac falou também. Irmão, é jogar com raiva. O que vai ajudar o Palmeiras é jogar com raiva. Lembrar dos jogos do ano passado, né? Com raiva também, com equilíbrio, porque a gente não pode esquecer da merda que o Aníbal Moreno fez. Então é jogar com a faca nos dentes, meu. Entrar com a faca nos dentes, com sangue nos olhos, pra gente conseguir vencer eles e calar aquele galinheiro. Essa é a verdade. Então, se Deus quiser, hoje o Palmeiras entra muito forte dentro de campo e vai conseguir uma vitória lá na casa deles. Então, eu quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no corte e sobre a escalação, qual é a sua expectativa para esse jogão de logo mais, o primeiro derby de 2026, tá? Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o canal. Quando você hypa, o YouTube entende que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas informações aí do nosso Palmeiras e acaba mostrando para muito mais palmeirense. Então, até logo mais, se Deus quiser, com um pós-jogo, uma grande vitória do nosso Verdão. Valeu, um grande abraço!